O Carlos recordou-nos aqui que a Europa nasceu nas cidades. Nasceu e desenvolveu-se. E continua, aliás, não apenas a Europa, mas todo o mundo, a aglomerar-se cada vez mais nas cidades. Os dados estatísticos são bem reveladores desta realidade. Hoje, 3/4 da população mundial vive em espaços territoriais classificados como centros urbanos, vulgo cidades. E se reduzirmos o plano desta análise, ou deste olhar pelo mundo ao espaço europeu, esse valor sobe para cerca de 80% da população. Isto é, 80% da população europeia vive hoje em cidades. E dizem os indicadores de tendência que dentro de 20 anos, perto de 90% dos cidadãos da Europa deverão habitar nesses mesmos espaços. Ou seja, a Europa nasceu nas cidades e a sua tendência tem sido progressivamente a concentrar as suas populações também nas cidades. É claro que isto traz-nos simultaneamente vantagens e desvantagens, obviamente. Vantagens porque tornam os espaços urbanos cada vez mais apetecíveis e mais apelativos. Desvantagens porque concorrem decididamente para a desertificação dos espaços territoriais que não são cidades. No nosso caso concreto, o interior, com a aglomeração maioritária da população na zona litoral. Pois bem, mas esta é a realidade em que vivemos e, por conseguinte, quem tenha a responsabilidade, em algum momento, de contribuir para a gestão destes espaços, tem que olhar de uma forma, tem que ter perspectiva e prospectiva. Tem que olhar por antecipação para o futuro. E se, neste sentido, repararmos nos fenómenos de atratividade da cidade do Porto nos últimos anos, somos capazes de identificar alguns pequenos e enormes marcos que fazem toda a diferença e que tornaram e que alteraram completamente a posição da cidade do Porto neste cenário. Eu diria que o primeiro grande marco dos recentes marcos foi a construção do nosso orgulhoso aeroporto Francisco Sá Carneiro. É hoje uma porta de entrada de tal maneira poderosa que os inquéritos que o turismo faz aos cidadãos à entrada e à saída do aeroporto, aos cidadãos que nos visitam, dão-nos lições magníficas. E a primeira impressão é que marca sempre os nossos visitantes sentem-se muito bem acolhidos nesta porta de entrada da cidade. Mas ainda ficam mais expectantes porque muitos, quando cá chegam, já sabem o que os espera. Tiveram cuidado de ver na internet, de fazer um estudo mínimo que fosse sobre o que vão ver e o que lhes interessa. Mas há muitos que chegam sem ter feito essa preparação e ficam encantados quando veem o metro ali à porta, dentro do aeroporto, que os traz ao coração da cidade, que os traz ou aqui à zona da Boa Vista, porque temos aqui uma estação de metro, ou os traz à estação da Trindade, verdadeiro centro de estrela das linhas do metro. E isto faz com que a mensagem que levam, antes de mais, é uma mensagem de modernidade e de operacionalidade, de facilidade de deslocação. Quem todas as manhãs se sentar como um mero observador da ocasião, ali nas proximidades da estação da Trindade, dá conta do enorme conjunto de pessoas aos pares, em grupos, isoladamente, que facilmente se deixam identificar como turistas que acabam de chegar, que vêm visitar o Porto. E vêm justamente por estes dois fatores a que se conjugou, ou ao qual veio somar-se,
a influência das operadoras aéreas chamadas low cost. Pelas 9h30 da manhã, entre as 9h30 e as 10 da manhã, o fluxo de pessoas que saem na Trindade e que dão sinais exteriores de visitantes é visível em qualquer dia da semana, obviamente que à sexta-feira mais ainda. Os seus sinais são disso um exemplo flagrante. E porquê? Porque de manhã chegam ao aeroporto do Porto vários voos das low costs, da Ryanair, da EasyJet, etc. E, portanto, da Air Berlin, enfim, as companhias que hoje transportam para aqui imensas pessoas. E essa gente vem e em pouco tempo apanha os marcos fundamentais, as marcas fundamentais da cidade. Esta casa é um exemplo paradigmático também do impulso que veio dar, porque se tornou um ponto de particular atração para esta gente. Mas faltava, ou falta aqui um dado que muita gente não conhece, que é a atratividade da nossa universidade. A Universidade do Porto exerce uma função de atratividade brutal. Se vos disser, se calhar é surpresa para muita gente, que nós temos hoje, ao nível de reuniões científicas, congressos, conferências, eventos empresariais, iniciativas promocionais, enfim, coisas deste género, a esmagadora maioria encrustadas em atividades da Universidade do Porto. Se vos disser que chega a uma média superior ao número de dias úteis do ano, nós neste momento, só referente a este ano, já tivemos mais eventos desta natureza, muitas vezes nem damos conta deles, alguns são grandiosos, outros obviamente são pequenos, mas em número superior ao número de dias úteis do ano, desde o dia 1 de janeiro até o dia de hoje. Pois bem, foi por causa disto que se revelou indispensável uma outra estrutura que esperamos levar a bom porto, foi responder a uma questão fundamental, uma necessidade da nossa cidade. O Porto não tem condições para fazer hoje congressos com mais de 1000 participantes. E cada vez mais os congressos internacionais de grande relevo e de grande número são planeados a grande distância e o Porto perde por falta de espaços para isso. Exatamente por essa razão é que o município, como de resto saberão, está a trabalhar no sentido de transformar o pavilhão Rosa Mota, modernizar o pavilhão Rosa Mota e convertê-lo num centro de congressos, numa estrutura com todas as condições de modernidade, conforto, operacionalidade, etc., capaz de preencher esta lacuna e o Porto poder receber congressos que podem ir, ou eventos que podem ir até a 7.000 pessoas num só lugar. Em lugares sentados, o novo pavilhão vai ter cerca de 5.000 lugares que podem ser repartidos por salas que vão desde os 500 lugares e cresce progressivamente até ao pleno, ou seja, 5.000 lugares sentados com toda a comunidade. E quando foi lançado este plano, com uma felicidade particular, que é o facto do autor do pavilhão Rosa Mota ainda ser vivo, nos seus 80 e muitos anos, o arquiteto Loureiro, é ele próprio que está a fazer a remodelação deste equipamento. Pois devo dizer-vos que neste momento estão já a ser marcados congressos para aquele local para 2013. E a procura para 2012 tem sido imensa. Só que, enfim, a situação económica do país não nos garante que as obras possam estar concluídas aí. Quando tal acontecer, temos a certeza que o Porto faz o pleno e tornar-se-á cada vez mais um centro de atratividade pela conjugação destes fatos.